Capítulo 6. Ter um exemplo. Dentro de casa, eu não encontrei os melhores referenciais para finanças, infelizmente. Por um lado, vemos meu pai me alertando sobre os perigos do uso do cartão de crédito, nunca os benefícios, enquanto pela comodidade ou qualquer outro motivo, era sempre o cartão de crédito que ele usava em suas compras, na maioria online. Há mais de 5 anos ele já não usa mais cartão de crédito, inclusive começamos a nos educar financeiramente juntos, o que me deixa muito feliz. Minha mãe sempre foi muito esforçada, mas era adepta da filosofia, quando eu tiver dinheiro eu vou cuidar dele. Ela não era muito devota do eu só vou ter dinheiro para cuidar quando aprender a cuidar do dinheiro que eu já tenho. Ela me provou com o próprio exemplo que isso não dava certo na prática. Depois eu vi que ela tinha mais companhia nesse cárcere do que eu pude perceber na época. Naquela época, eu ainda não tinha aprendido que referências são eletivas, não obrigatórias. Quantos eu não aguento mais, agora é definitivo, você já ouviu. E quantos realmente puxaram esse freio de mão? Quantos até deram um pisão no freio, mas logo se assustaram com o tranco e voltaram a acelerar? É tão complicado entender que se queremos ser uma referência em nossos microambientes, devemos buscar as melhores referências? Pare um pouco agora e pense comigo nas 6 pessoas que são mais próximas a você. Pensou? Você ganha uma média do que as 10 pessoas que te cercam ganham. Nem muito mais, nem muito menos. Na média. Isso é ruim? Sinceramente, não. Nem um pouco. Parece existir aí um ótimo conselho sobre a sua vida financeira, pois se você sabe que ganha uma média das 10 pessoas que te cercam, pode escolher cercar-se das pessoas que ganham mais. Foi exatamente isso que eu resolvi fazer, claro. Só precisaria antes resolver uma coisinha. Eu não conhecia ninguém que ganhasse muito, não fazia ideia tampouco de onde conhecer esse povo e nem saberia o que dizer caso encontrasse qualquer um deles. Resolvi parar para pensar e, nossa, como funciona. Vou te contar o que aconteceu assim que eu percebi que me cercar de boas referências seria um dos meus primeiros obstáculos a serem vencidos antes de iniciar a minha movimentação. O processo para a escolha de boas referências. Eu pesquisei pessoas que tiveram na vida aquilo que eu queria ter, viviam a vida que eu queria viver ou ganharam o que eu queria ganhar. Depois pesquisei o que essas pessoas tinham escrito e onde estava o que elas escreveram. Comprei os livros que elas escreveram, os que escreveram sobre elas, pesquisei entrevistas, palestras e encontrei formas de acompanhá-las sempre que era possível. Se você pensa que foi difícil, ou se não faz ideia de por onde você começaria, vou te contar qual foi, dadas as circunstâncias, a melhor alternativa que encontrei. Encontrei uma forma barata de encontrar livros para comprar: sebo. Sebo é um local onde você encontra livros usados tão baratos quanto R$5 e livros valiosos. Eu amo conhecimento, e a grande sacada dos livros é que, ainda que o leitor anterior já tenha tomado para si a porção de conhecimento que desejou, esse conhecimento continua abundante, pronto para ser compreendido de outra forma pelo seu novo leitor. Um livro não tem validade ou garantia, é um conselho eterno que, sabendo ser garimpado, vale mais do que o ouro. Com meus primeiros livros e audiolivros em mãos, eu escolhia meus conselheiros e formava um time. E que time, filho! Tinha juntado uma equipe de conselheiros que me levaria longe, onde cada membro foi escolhido tendo apenas um aspecto em comum. Todos, sem exceção, cumpririam sua função ao me aconselhar em ajustes que eu precisava realizar antes, durante e depois de cada etapa na minha jornada. Sei que você está curioso para saber quem são os membros desse time. Ao mesmo tempo, sinto muito por não poder ser tendencioso aqui e te contar quem faz parte do meu time. Ao invés, passarei um conhecimento que fez toda a diferença para mim e que te ajudará a clarear a mente, para que você não se enrole na construção do seu conselho. Preste muita atenção ao que eu falarei agora. Onde o outro quer chegar nunca é igual aonde eu quero chegar. Percebi que o excesso de técnicas só seduz e confunde aqueles que ainda não possuem um plano claro que oriente as suas vidas. Cada um de nós deveria construir para si um plano para a vida que inicie e termine na sua singularidade. Esse plano deveria ser organizado a partir das informações que possuímos sobre nós mesmos, como um histórico de nossa própria vida. Um histórico que nos conte mais sobre o nosso conjunto de capacidades, aptidões, interesses e habilidades, sejam eles naturais ou adquiridos.
Fica clara a explicação do porquê alguém se sente sufocado pelo excesso de técnicas, ao mesmo tempo em que outros estão usando o excesso de técnicas a seu favor? Os outros têm um plano definido para chegar em algum lugar, portanto, fazem bom uso do mesmo conteúdo técnico que joga o desavisado de um lado para o outro. Faz parte de uma boa leitura do mapa identificar quais são as ferramentas necessárias em cada etapa de sua jornada. As técnicas são as ferramentas, elas nos servem, não o contrário. O meu time de conselheiros será diferente do seu. Por mais que eu te inspire e que você também me inspire, somos parceiros de jornada, no que diz respeito ao compartilhar das experiências. Como seu parceiro, devo ser sincero, eu não aturaria 2 minutos do seu lado, sem que você me acrescente algo com a sua experiência pessoal atual. Essa é a minha luta diária, a saber, buscar estar sempre cercado de pessoas bem nutridas e que bebam de fontes complementares às fontes que me nutrem naquele momento. Com a mesma esperança que o brasileiro busca por aquela técnica específica capaz de mudar sua vida, eu estou sempre atrás de um mestre e de um conselheiro. Além disso, eu sou preguiçoso e por isso sei que se estivesse no seu lugar e alguém me dissesse que eu deveria ir atrás dos meus próprios membros do conselho, para logo depois compartilhar comigo quais eram os dele, eu iria copiar mais de metade da lista. Por preguiça, só por isso. Sendo assim, só resta uma coisa mais a ser dita antes de seguirmos. Divirta-se enquanto escolhe a sua trupe. Eles têm o melhor conselho para você e vão te ajudar a chegar onde você quer. Pode confiar, funciona. Escolha os seus 6 só para começar. Sobre conselhos. Conselho, se fosse bom. Pior do que não se sentir à vontade para pedir conselhos é conseguir romper essa barreira e então descobrir que nunca teve para quem pedir. Eu sempre fui orgulhoso, gabava-me por resolver todos os meus problemas sozinhos e não era de abrir o jogo para ninguém. Afinal, a vida é minha, deixa comigo. Problema meu, eu resolvo. Não cheguei muito longe dessa forma e não poderia ser diferente. Enquanto você resolver seus problemas sozinho, você irá até onde vai a sua capacidade atual, nunca até onde você pode ir. Eu me tornei um profundo conhecedor dos meus limites, pois nunca ultrapassava nenhum deles. Eu tentava chegar lá sozinho e, por não lidar bem com a vulnerabilidade, sempre fingi que tudo estava sob controle. O orgulho me impedia de resolver a situação. Eu não conseguia assumir que não sabia o que estava fazendo e, com isso, eu bloqueava qualquer ideia que pudesse surgir fora dos limites da minha capacidade. Até o dia que eu desisti de querer avançar, para preservar a condição de onisciente da minha própria vida. É importante demais ouvir o que as pessoas podem dizer sobre você, se você quiser ser o melhor do que você é. É imprescindível buscar opiniões, iguais ou diferentes, em outras fontes que não a sua própria mente. Eu já te disse que um conselho vale muito, e ele realmente pode te fazer um bem tremendo. Agora ouvi essa. Um conselho errado pode acabar com a sua jornada financeira, arrastando-te novamente para alguma casa no tabuleiro que a essa altura do campeonato já tinha ficado para trás. Resolvi deixar com você as dicas mais úteis que você precisa ouvir sobre conselhos antes de sair por aí pedindo um. Primeiro, fuja de conselhos gratuitos. Muita gente falando, pouca gente valendo a pena ouvir. Isso é diferente de quando temos algo semelhante a um zumbido de mosquito na nossa orelha falando sobre alguma atitude que precisamos nos posicionar ou redobrar a atenção. Esse mosquito pode ser alguém que te conhece, alguém que te ama, ou essa voz aí dentro te orientando para algum ajuste. Se essas orientações ou conselhos respeitam seus valores éticos e morais, depois de refletir o suficiente e entender aquilo como ajuste útil para o avanço da sua jornada, vai para cima, filhão. Segundo, aprenda a dizer não. Dizer sempre sim não é ser educado. Saber como negar algo é uma arte que apenas quem pratica domina. Devemos utilizar o não toda vez que estivermos desconfortáveis e ou nada receptíveis a um conselho. Um dia pode não ser o melhor momento para aquele conselho ou aquele conselheiro, ou quem sabe não seja o melhor momento para o conselheiro falar sobre o tema ao qual o conselho se refere. Quem sabe a relação da fonte do conselho com o assunto do conselho não traz boas referências a você. Talvez você só precise de um tempo para esvaziar a mente antes de receber um pitaco. Por isso, seja lá como for, respeite o seu tempo e faça com que o respeitem também. Além de investir tempo suficiente em pedir conselhos para pessoas úteis, oferecendo a elas algo de valor percebido em troca, diga muitos nãos para melhorar a qualidade dos seus conselhos.
Terceiro lugar, peça referências. Não é toda pessoa que tem acesso a você. Por uma questão de sanidade mental, espero que apenas aquelas a quem você concede esse acesso tenham-no. De qualquer forma, você deve conhecer bem as pessoas que costumam te aconselhar. Nem sempre o mais endinheirado é o mais sábio. Nem sempre o mais pobre é o mais louco. Às vezes, aquele clique de faz sentido que precede a boa prática pode vir de onde você menos espera, em uma interação despretensiosa, assim como pode nunca mais sair nada de bom dali. De toda maneira, servirá. Melhore a qualidade das fontes que te nutrem e lembre-se de sempre conhecer a história por trás dos conselhos. No fim do dia, será o como ele chegou até ali que importará, não o que será que ele quis dizer quando disse que. Quarto ponto, boca fechada na hora do conselho. Conselhos são para se ouvir. Poderíamos ficar por aqui, mas vou reforçar. Conselhos são para se ouvir. Se for para desabafar, não peça conselhos, peça atenção. Lembre-se de pedir e receber conselhos quando precisar ouvir, não quando precisar falar. Seja sábio. Descubra por que Warren Buffett estabeleceu residência em Omaha e você ouvirá um conselho sobre o que estamos falando. É preciso afastar-se do ruído para melhorar a comunicação. Muitas vezes, nós causamos o ruído quando ouvimos meia dúzia de palavras e logo achamos que entendemos o que a outra pessoa quis passar. Paramos de ouvi-la lá atrás na sua fala e já estamos pensando no que fazer com o que ela falou. Isso é o que eu chamo de desrespeitar o tempo dos outros. Use com inteligência o tempo dos outros e respeite a todos. Respeite inclusive aqueles que você talvez nunca peça um conselho. Respeite-os como se eles fossem os verdadeiros sábios. Procure essas pessoas para dar conselhos a elas. Somos todos contadores de histórias, que tal dividir com ela as suas lutas, seus erros e acertos até aqui? Gaste o seu tempo servindo essas pessoas com o que você adquire de conhecimento, de experiência, dos seus membros de conselho, e não descarte ninguém. Perceba que nós praticamente não falamos de dinheiro nesse ponto, que isso sirva como conselho para que você aprenda de uma vez. Existe vida fora da vida financeira e nem tudo é dinheiro. Você pode estar no grupo do ou isso ou aquilo e escolhe um dia sacrificar a relação, no outro dia as amizades, no outro dia as próprias vontades, enquanto fala por aí que não dá para fazer tudo de uma vez. Você poderia vir para o grupo do tanto um quanto o outro, no qual as pessoas não abrem mão de uma coisa boa por outra tão boa quanto. Elas compreendem que a única diferença entre nossos amigos, cônjuges, filhos, sociedades e nós mesmos é que cada um está em uma área diferente da nossa vida. Isso significa que não precisa ser um ou outro, mas que dá para fazer um e outro sem grandes problemas. Pode ser que você negligencie as outras áreas da sua vida e use a vida financeira como justificativa mais frequente para a sua atual falta de desenvolvimento. Se esse é o seu caso, experimente incluir conselheiros no seu hall de membros que te aconselhem nessas áreas negligenciadas. Gastar energia com apenas a parte financeira do seu jardim não impedirá que as partes negligenciadas naturalmente morram. Não adianta. Ação sem orientação te permitirá gastar energia desnecessariamente, o que resulta em uma falsa sensação de que nunca sobra tempo para o que realmente importa. Nutrir-se de bons conselheiros e mestres te colocará em movimento, e quando isso acontece do jeito certo, nenhuma área da vida é negligenciada. Todas elas estarão alinhadas.